tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula da semana. E hoje, nessa quinta-feira, nós estamos aqui juntinhos para darmos continuidade às nossas aulas remotas e vamos estudar duas disciplinas. Primeiro, nós vamos estudar a disciplina de matemática com o assunto medidas de comprimento da página 51. E depois a gente vai estudar a disciplina de ética, tá bom? Então a tia já pede aí para você fazer a sua oração antes de iniciarmos a nossa aula. E quando você terminar, você pega o seu livrinho, abre na página 51 para que juntos nós possamos estudar esse assunto novo, tá bom? Então fica aí ligadinho no vídeo que a tia vai passar agora para vocês e em seguida a gente retorna com as nossas atividades, tá bom? Então vamos iniciar a nossa aula dessa quinta-feira. Crianças! Oi, professora! A aula vai começar! Oba! Olá, crianças! Hoje vamos falar sobre medidas de comprimento. Vocês já ouviram falar sobre isso? Para darmos início, vamos ver quais eram as primeiras referências de medidas utilizadas pelas pessoas. Ao se organizar em sociedade, os seres humanos passaram a construir suas moradias, barcos, materiais para a pesca, e com isso a necessidade de medir aumentava. Assim, passaram a usar partes do próprio corpo como referências de medidas, e elas usavam comprimento do pé, a largura da mão, grossura do dedo, o palmo e a passada. Só que essas medidas não davam muito certo, porque cada pessoa tem um tamanho de pé, um tamanho de mão, e as medidas ficavam diferentes uma das outras. Agora, então, vamos ver quais são as medidas que se tornaram medidas padronizadas no mundo inteiro. Quando queremos medir o comprimento ou largura das coisas, usamos a unidade de medida metro. O metro é a unidade de medida de comprimento principal e pode ser representado pela letra M. O resultado da medida de comprimento é indicado na maioria das vezes por centímetros, representados pela letra cm, metros, representado pela letra m, ou quilômetros, representado pelas letras km. Para medirmos o comprimento ou a largura das coisas de forma mais precisa, mais certinha, usamos alguns instrumentos para nos auxiliar. Vejamos agora alguns instrumentos para medir o comprimento dos objetos e das coisas. Régua, usada geralmente na escola para medir objetos e espaços pequenos. Na régua, há traços entre os números, e cada espaço entre um traço e outro se chama milímetro. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Fita métrica, usada geralmente pelas costureiras para medir o tamanho do corpo das pessoas e assim fazer roupas ajustadas. Trena, usada em obras e construções, assim como em serviços de alvenaria, serraria e carpintaria. Metro articulado, usado por pedreiros para poderem medir as paredes e assim definir onde fica melhor colocar as portas e as janelas. Tenham todos uma ótima atividade! Então, turminha, agora que a gente já assistiu o vídeo da aula de hoje, né, esse vídeo complementar, nós vamos para as nossas atividades propostas do livro didático, tá bom? Então, abre aí o seu livrinho na página 52 e vamos dar início às nossas atividades de hoje. Vem com a tia. Primeira questão da página 52.
Observe os objetos e faça uma linha vermelha que representa a altura e uma linha azul que representa a largura de cada objeto. Então, aí você tem um eixo, né, que são essas duas setinhas. Uma está indicando a altura e a outra está indicando a largura desses objetos. Então, o que você vai fazer? Você vai traçar uma linha vermelha, tá bom? Para indicar a altura e uma linha azul para indicar a largura de cada um desses objetos. Quais são esses objetos? Uma cadeira, um guarda-roupa e uma escada, tá bom? Segunda questão, que dá continuidade à primeira. Observe o eixo da altura dos objetos no gráfico da questão anterior e responda às perguntas. Letra A. Qual o objeto mais alto? Então, você vai observar aí qual desses três objetos é o mais alto, né? De acordo com as imagens aí do livrinho. Será que é a cadeira? Será que é o guarda-roupa? Ou será que é a escada? Aí você vai responder. Letra B. Qual o objeto mais baixo? Então, você vai observar aí e vai responder qual é o objeto mais baixo desses três, tá bom? Terceira questão. Observe os objetos no gráfico abaixo. Então, você tem aí três objetos. É um dado, uma caixa e um baú, não é isso? E aí, você tem o seu eixo que está mostrando aí a altura, o comprimento e a largura desses três objetos, né? Observe as setinhas aí que estão indicando. Agora, escreva o nome de cada objeto na ordem do mais curto para o mais comprido. Então, de acordo com aí o tamanho deles, né? Você vai colocar quem é o mais curto, quem é o médio e quem é o mais comprido. Você vai colocar na ordem, tá bom? Então, agora a gente vai para a quarta questão da página 53, tá bom? Observe a imagem a seguir e circule o que se pede de acordo com a legenda. Então, qual é a legenda? Vermelho para algo que é grande e largo, azul, alto e estreito, verde, baixo e estreito e o amarelo, grande e comprido. Então, de acordo com esses objetos que você tem aí nessa imagem, você vai circular cada um de acordo com essa legenda aí. Então, algo grande e largo. O que tem aí grande e largo? Aí você vai circular de vermelho. Alto e estreito. O que tem alto e estreito? Você vai circular de azul. Algo baixo e estreito, você vai circular de verde. E algo grande e comprido, você vai circular de amarelo, tá bom? De acordo com a legenda aí. Quinta questão. José mediu o comprimento do lápis usando palitos de fósforo. Deu mais que 3 e menos que 4 palitos. Agora a letra A está dizendo assim: meça com palitos o comprimento do seu lápis ou da sua caneta. Responda como José. Então, você vai colocar, deu mais de tantos palitos e menos de tantos palitos, tá bom? Você vai colocar a mesma resposta igual a do José aí, tá? Você vai medir o seu lápis ou a sua caneta, você quem decide. Letra B. Usando palitos, meça o comprimento da sua régua. Então, a mesma coisa, você vai medir agora o comprimento da sua régua usando os palitos de fósforo. Letra C. Agora, meça com palitos o comprimento e a largura deste livro. Então, você vai pegar aí o seu livrinho de matemática e vai medir ele com os palitos. Aí, você vai colocar comprimento. Quantos palitos deram de comprimento? E a largura? Quantos palitos deram de largura? Página 54, sexta questão. Quais destes profissionais usam metro em seu trabalho? Assinale com X. Então, você vai observar nessas imagens aí e vai marcar um X somente naqueles que trabalham usando o metro, tá bom? Sétima questão. Quantos centímetros faltam para completar um metro? Complete as tabelas observando o modelo. Então, olha lá. 50 centímetros, aí faltam 50 centímetros, já tem um modelo aí, né? Então, formou 100 centímetros, que é igual a 1 metro. Agora, você tem 40 centímetros. Quantos centímetros faltam aí para completar 1 metro? Depois, 30 centímetros. Quantos centímetros faltam para completar 1 metro? E 20 centímetros. Quantos centímetros faltam para completar 1 metro? Ai! Agora, do outro lado, no outro quadro, 60 centímetros, quantos faltam? 70 centímetros, quantos faltam? 80 centímetros, quantos faltam? 90 centímetros, quantos faltam para completar 1 metro cada um desses aí, tá bom? Oitava questão da página 55. Observe as figuras. 2 têm o nome começando com a letra A, 2 com a letra E, 2 com a letra I,
2 com a letra O e 2 com a letra U. Com régua, meça a distância do centro do círculo, ou seja, lá dessa bolinha branca que tem dentro do círculo, tá bom? Até o ponto marcado junto a cada figura para completar a tabela. Então, você vai pegar a sua régua, vai colocar do ponto branco, que é o centro desse círculo, até o pontinho azul que tem aí do lado de cada figura dessa daí, né? Na frente de cada figura, para você poder medir e saber aí o comprimento que dá aí de cada objeto desse, de acordo com o círculo. Agora, você vai responder. Letra A, E, I, O, U, nome. Aí, você vai colocar o nome de cada um. Distância, quantos centímetros que deu aí cada um. Aí, nome, de novo. Ou seja, como você tem aí do lado letra A, então você vai colocar as duas figuras que tem um nome com a letra A. Avião e anel. Aí, você vai medir quantos centímetros deu o avião. Você vai colocar tantos centímetros. O anel, tantos centímetros. Letra E. Quais são os objetos que tem com a letra E? Elefante e escova. Quantos centímetros deu o elefante? Quantos centímetros deu a distância da escova? Vai colocar. Com I. O que tem aí com I? O índio e o que mais? E a igreja. Então, você vai medir aí quantos centímetros deu, né, a distância do índio e a distância da igreja, vai colocar. Com O, tem o ovo e o óculos. A mesma coisa. Vai medir a distância e vai colocar. Letra U, urubu e uva, a distância do círculo até essas figuras e vai preencher aí a sua tabelinha, tá bom? Agora, a gente muda para a página 56 com as últimas atividades de hoje. Nona questão, observe a sua sala e organize na tabela os objetos que medem mais de 50 centímetros e menos de 50 centímetros. Então, essa atividade é de acordo com a sala de aula, mas como nós não estamos na sala de aula, você vai fazer aí da sala da sua casa, tá? Então, você vai olhar o sofá, a TV, o rack, o DVD, tudo que você tiver na sua sala, né? Livros, o que tiver, quadro, você vai medir tudo que tem na sua sala e você vai colocar aí. O que tem mais de 50 centímetros? Por exemplo, sofá, TV, o rack. O que tem menos de 50 centímetros? O controle remoto, vamos supor, as almofadas, né, da sala. Aí você vai colocar aí de acordo com o que tem na sua sala, tá bom? E a 10ª questão, a última. Sabendo que cada lado dos quadrinhos a seguir mede 1 centímetro, observa bem, tá bom? Escreva em centímetros a distância que cada criança percorreu. Então, cada lado de um quadradinho desse daí equivale a 1 centímetro. Então, cada lado que eu percorrer vai valer 1 centímetro. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. Então, você vai colocar aí, tá bom? A distância que cada criança dessa percorreu. A criança número 1, que está de azul, criança número 2, que está de verde, e a criança número 3, que está de vermelho. E aí, do lado, você vai colocar cada um dessas aí, tá bom? Cada uma dessas indicações, quantos centímetros cada uma percorreu. Então, você vai fazer assim, ó. Deixa eu te mostrar pra vocês, tá? Ó, já tá aqui a saída até chegar na chegada. Então, você vai colocar aqui do lado as suas respostas, tá? De acordo com a distância que cada uma percorreu, tá bom, turminha? Então, essas são as nossas atividades de matemática. Daqui a pouquinho a gente retorna com a aula de cidadania, moral e ética, tá bom? Faça as atividades, se tiver dúvida, manda lá no PV da tia pra tia poder ajudar você, tá? E ao término, fotografa e manda pra tia poder corrigir, tá bom, meus amores? Beijo! Faça as atividades com capricho. Tô aqui no aguardo do retorno de vocês, tá bom? Tchauzinho, até daqui a pouco.